aí, pessoal, estamos começando aqui mais um Pode Ver, trazendo aqui Dona Tânia, a avó do Nicolas, mãe de Bruna, a mãe de Cleiton, a mãe de Diógenes, meus amigos, e consequentemente aí uma tia do coração, né, Dona Tânia? Certeza. Dona Tânia, eu queria que a senhora se apresentasse um pouco. Eu sei que toda Canguaretama lhe conhece, mas para quem aí nos acompanha, né, e vai nos assistir, esteja lhe conhecendo também, se não lhe conhecer. Fala um pouco da senhora pra gente. Eu sou Tânia, meu nome é Tânia Porfírio, como muita gente me conhece, né? Tânia Porfírio, nasci em Canguaretama, filha natural de lá. Meus pais, sou filha de pais analfabetos. Meu pai era agricultor, minha mãe, dona de casa, né? Então, nós somos uma família muito numerosa. 12 irmãos. Somos 12 irmãos. Dona Tânia, a senhora sempre morou naquele sítio? Sempre morei ali. Eu nasci ali, me criei ali e ainda estou Bem bem pertinho. pertinho. E eu falo de Nicolas porque a senhora sabe, né? Que eu tenho um carinho especial por ele. Meu cliente Mirim, e ela é exigente, Com certeza. conversador e inteligente demais, né? A senhora sabe que eu tenho esse carinho imenso por Nicolas. E a história da senhora representa muitas das pessoas e das mulheres de Canguaretama. A senhora vem filha de pais analfabetos, foi assim que a senhora disse, Filha, mas é formada em sou pedagogia, isso. professora, né? Dirigiu uma escola Há mais de 25 anos. há mais de 25 anos. Quanto tempo a senhora trabalha mesmo Na na educação, educação, no modo geral? de modo geral, eu trabalhei 40 anos. Hoje eu estou 40 anos. aposentada, né? Fazem já desde 2019 que eu me aposentei, mas eu trabalhei 40 anos. Na verdade, mais de 40 anos, porque quando eu comecei com 16 anos. Aí conta 40 anos, né? Que está na carteira, Que né? está na carteira, verdade. Com certeza. Aí eu trabalhei como professora, comecei trabalhando, trabalhei 4 anos. Aí casei com 21 anos, né? Aí depois tive Diógenes, meu primeiro filho. Passei por um momento muito crítico depois que eu ganhei ele, porque na época que eu trabalhava na escola era muito longe. Eu trabalhava na escola no Jiqui, no No Firmino Jiqui, Antônio. Trabalhei 4 anos ali. No Firmino Antônio, eu caminhava a pé todos os dias, 40 a senhora minutos saía do projeto pro dali Jiqui. do sítio onde eu moro, onde eu morei, né? Onde eu moro Inicialmente a praticamente. senhora morou lá onde moravam todos os seus Meus irmãos. irmãos, todos ali, né? Inclusive, muito bom aquele sítio. Muito bom. Aí eu saía de lá para o Jique 40 minutos. E era um pique, viu? E ladeira naquela Sim, e época para contar não tinha nem calçamento não ainda, né? tinha. E nem tinha E transporte. dia de chuva. E todo jeito, levava uma roupa na bolsa. E os meninos nesse período? Não Diógenes ficava com quem nesse período? tinha Sim, nessa não época. tinha nenhum ainda. Não. Aí, trabalhando, aí eu engravidei, eu me casei com 21 anos, aí depois de uns 3 anos eu tive Diógenes. Depois que eu ganhei ela, eu fiquei doente, né? Tive problemas no resguardo, fiquei sem poder trabalhar, fiquei 2 anos afastada do trabalho, afastada é, é, das escolas, porque eu fiquei com problema psicológico. E só seu João nesse período trabalhava, no caso. Mas a senhora tinha o recurso do INSS, era assistida pelo INSS, nesse período Fiquei, ficou fiquei, assistida, né? fiquei. 2 anos eu Graças a Deus. passei nesse período muito crítico. Assim, eu fiquei. é, é, Você sabe, problema psicológico como eu. Me tratava Não é, realmente é. um psiquiatra, me tratava. Para você ter uma ideia, na época que o pessoal chamava Hospital Colônia, você viu falar, né? Eu Nunca me tinha ouvido falar. tratei lá. Que hoje não é mais eu não sei nem como é o nome daquele hospital, mas antes o pessoal chamava, que era o hospital que ficava as pessoas que tinham problemas sérios, né? E graças a Sim, como Deus, se fosse um hospital de repouso, é, é chamado de hospital colônia, que era em referência tipo uma colônia de férias, não é isso isso? mesmo. Entendi. Ah, não sei. As pessoas que estavam desorientadas, né? Na época eu fiquei assim. Eu não tive condições de criar Diógenes logo cedo, porque eu não tinha condições de tomar conta dele.
porque eu Foi não como uma tinha depressão noção. pós-parto hoje? Foi isso mesmo. Aí mexeu muito com o meu psicológico, porque na época, Vinícius, eu trabalhava lá. Quando eu chegava em casa, isso eu já estava casada, né? Uhum. Quando eu chegava em casa, eu ia tomar conta de casa. Quando chegava às 6h30, eu tinha que estar pronta para estudar, que eu cursava no municipal, fazia auxiliar de escritório na época. Aí era uma correria só. Aí eu engravidei. Trabalhava, estudava, cuidava do filho, do Eu ainda marido, estava grávida. estava grávida. Aí fui para o municipal, ia para o municipal, chegava lá, tem que subir uma escada imensa, que na época tinha uma escada, tem que subir com aquele barrigão, a barriga foi crescendo, Que hoje é crescendo, rampa, antes era escada. né? Aí quando chegou no mês de dezembro, eu ganhei Diógenes. Aí depois que eu tive ele, assim, muito trabalho, muita coisa, aí eu tive essa recaída muito grande. Aí eu fiquei sem trabalhar esse tempo todinho, sem estudar, só me tratando, graças a Deus. Aí, quando eu não me sentia bem na fila do INSS, porque eu era tão novinha, entendeu? Ficava assim, pensando, meu Deus, eu queria tanto sair daqui, eu queria tanto ficar boa, porque eu não quero isso para mim. Eu sabia que eu ganhava meu salário todos os meses da Previdência. Mas a senhora queria trabalhar. Mas eu queria trabalhar, eu queria ter a minha saúde. Eu pedia muito a Deus por isso. Então, aí quando chegou um tempo, eu disse, sabe uma coisa, eu falar para a médica da perícia, que marcou a consulta, né? Aí eu Com disse, perícia. foi, aí eu fui. Aí eu cheguei, olha, eu queria. Hoje eu, não tô, eu já estou me sentindo bem melhor, eu gostaria de voltar a trabalhar, porque eu sei que agora eu já posso. Aí eu quis me testar. A senhora escolheu superar o problema. Foi, eu disse, eu quis me testar. Aí, quando foi no mês seguinte, veio negado o benefício. Difícil. Aí, na época, o prefeito era Juarez Rabelo, seu Juarez. Aí, Socorro era a secretária, filha, né? Aí, eu cheguei para Socorro, eu disse, Socorro, é, eu vou voltar a trabalhar, porque o médico falou que eu já estou apta a voltar para o trabalho, então o que é que você vai fazer? Aí começou, começou a funcionar o Homero Homem. Aí ela disse, o Homero Homem está sem diretor, mas eu vou deixar você na direção. Eu disse, De mas cara, a senhora já assumiu a direção. de cara, quando eu saí de um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, E como foi essa batalha? Aí eu disse, aí Socorro vai me botar essa escola na minha mão, você tem coragem, eu estou saindo de um tratamento tão difícil desse. Ela disse, vou botar você lá e você vai ver, vai ser melhor para você, melhor do que você estar numa sala de aula. Eu nunca fugi de batalha, eu não vou fugir dessa. Primeiramente, Deus. Aí eu cheguei, fiquei na escola, enfrentei muita coisa, viu? Fui criticada demais dentro daquela escola, humilhada. Pessoal, como é que coloca uma louca para tomar conta de uma escola, não sei o quê? Logo, Donatan, às vezes as pessoas não têm. Eu fico muito, muito, muito incomodado, e às vezes até chateado, que as pessoas não têm a noção de uma coisa. Né? Eu sei que a gente não fala por todo mundo, nem pode generalizar. Não. Né? Ou as pessoas não têm a noção de que aquele cargo é transitório. Muitas vezes você pega um coordenador, você pega um administrador, você pega um secretário, que fica com comentários como esse, não só com quem está ali compartilhando do trabalho, mas às vezes com a própria população. Né? E as pessoas precisam entender que aquilo é transitório. Você está hoje, pode não estar amanhã. Isso é o cargo comissionado. E a senhora enfrentou essa batalha. Tinha a batalha de prestar um bom serviço para a população e ainda teve que enfrentar outra batalha interna com os profissionais Os colegas de de trabalho, né? trabalho que não Não aceitavam. aceitavam o fato da senhora ter sido designada para aquele cargo, que realmente a gente sabe que é um cargo muito disputado. A responsabilidade é muito grande. Muito grande, né? É. A gente vinha conversando e eu vinha dizendo, existe uma diferença entre pessoas e pessoas ligadas a uma gestão. Hoje, graças a Deus, a gente sempre vem lutando contra isso. Mas existem pessoas, a gente observa que ainda hoje existem pessoas que querem emprego, mas não quer trabalho. A senhora recebeu um emprego e fez questão de exercer o trabalho. E enfrentou duas batalhas, a do trabalho e a do preconceito. Isso mesmo. Foi muito preconceito por causa do meu problema.
Mas eu sempre procurei fazer o melhor. Eu disse, eu vou dar o melhor que eu tiver. E depressão pós-parto é um problema que atinge as mulheres ainda até hoje, e assim, eu acho que muitas vezes não dão a devida atenção e importância que deveria dar, É, né? Porque a gente vê cenas grotescas aí que acontecem com mães que prejudicam as vidas dos próprios filhos por estar no estado puerperal, que é dentro do período de uma depressão pós-parto. Né? Muitas vezes um familiar tem que, inclusive, ajudar a diagnosticar, compreender, entender. Seu João teve um papel fundamental nisso, eu tenho certeza, seu marido. De lhe apoiar, com de lhe certeza. ajudar, além da batalha de prover o sustento da casa, que a senhora já dividia com ele. É, Vale salientar isso, que a senhora já dividia, e ainda tem que estar ali sendo o seu braço forte. Ele também está de parabéns. Mas a com senhora é uma certeza. vitoriosa. Sou. A senhora começou uma batalha desde criança. Eu quero, tô aqui curioso para saber como era a sua rotina de estudo, morando num sítio que hoje tudo parece perto. Sim, Mas antes não era, porque nem tinha calçamento e nem tinha transporte não público. tinha. Na época que eu era criança, sim. Minha mãe matriculou, eu comecei no Guilmar de Vasconcelos, que é a escola naquela época era uma escola Sim, que era pequeno na bem época. pequenininha, bem E diferente já de era hoje. ali, Já era naquela ali, localidade. naquele mesmo cantinho ali. Então, eu comecei ali no Guilmar, eu muito nova, comecei rápido, eu aprendi a ler rápido, escrever, fazer conta, certo? Eu sempre fui um pouco assim, Então a inteligência de Nicolas vem da senhora, né? sabe? É, Eu comecei muito cedo, assim, aprendi a ler rápido, muito cedo. Aí você sabe, quando a pessoa aprende a ler, escrever e fazer conta, naquela época, já era uma pessoa muito memorizada, assim, porque a maioria das pessoas era analfabeta naquela época, né? o acesso à educação era mais É mais difícil. difícil. Então, eu comecei muito cedo. Aí, meu pai trabalhava sozinho para tomar conta de 12 filhos, para dar de comer a 12 pessoas, com ele e mamãe, 14, né? Agricultor. Agricultor, ele trabalhou sempre na roça. Graças a Deus, agradeço a Jesus. Nunca faltou o nosso pão de cada dia. A gente não tinha, a gente nunca passou necessidade. Meu pai nunca deixou, isso ele nunca deixou. Pelo contrário, ele ainda ajudava os vizinhos. Que ele fazia muita farinhada, plantava muito. Papai plantava feijão, plantava batata, inhame, macaxeira, fazia muita farinhada, época de colher o feijão, era 2, 3 sacos de feijão, Nós que chama, ele batia o feijão, os vizinhos ajudavam, ele compartilhava ajudava, com os vizinhos. ajudava. Aí, na época da farinhada, a gente ia para a casa de farinha, passava 2, 3 semanas na casa de farinha, fazendo farinhada. Quando saía de lá, era com um monte de sacas de farinha. Vendia e dava para os vizinhos, dividia, né, com os vizinhos que estavam que ajudavam, mais. E eu estudava também, ia para a escola e comecei a estudar. Depois, quando eu completei, assim, acho que uns 9 para 10 anos, eu já sabia fazer um monte de coisa. Aí foi quando eu conheci Dona Avelina, Minha avó. sua avó. Também. Ai, que coincidência. Fica aí. E a senhora estava falando e eu lembrando das histórias que, graças a Deus, eu não peguei uma fase tão fácil, mas também não foi a mesma da época de vocês, né? A gente já tinha evoluído um pouco, progredido um pouco, crescido um pouco mais, né, financeiramente. Mas a senhora estava falando e eu estava lembrando justamente da história dela. Aí eu conheci Dona Avelina, ela vendia produtos cosméticos, né? Ela Era. vendia Avon, Vendia ela é Avon. representante. Aí, como ela me achou assim muito desenrolada, eu disse, menina, cara, tu não quer vender, não? Eu disse, quero. Aí ela foi, me deu a revista, eu comecei a vender. Menina, eu vendia muito. Quantos anos? 9 anos? 9 anos. 9 anos, 9 Antônio? anos. Cara, Agora, aí eu passava aquela rua, vendia jique todo, areia branca, aquele meio de mundo, eu batia tudo ali, vendia, mas eu vendia muito. as E pessoas pagavam direitinho? direitinho, Coisa pagava. boa. Chegava 2, 3 caixas de produtos, eu entregava e arrecadava o dinheiro dia, fazendo. Eu sei que eu prestava conta direitinho. Aí, ela disse, "Tânia, me diga uma coisa. Se eu conversar com a sua mãe, você não quer ser representante, não? Aí você fica assinando, sua mãe assina, você faz todo o trabalho, mas com o documento da sua mãe, ele conhece, dá certo, eu quero. Aí eu fui ser representante com o nome de mamãe, né? Comecei trabalhando.
tudinho lá fazendo esse trabalho. Aí foi quando eu andando lá para cima no Jequi, conheci a diretora, que ia ser diretora do Firmino. Aí foi quando ela disse, olha, eu vou ser diretora do Firmino Antônio. E quando eu for diretora, você vai ser professora. Não, minto eu. Tô dizendo, eu cheguei para ela e disse, ei, dona Damiana, estou sabendo que a senhora vai ser diretora da escola, pois que a senhora for diretora, eu vou ser professora, viu? Desse jeito. Eu disse aquilo e esqueci. Eu disse praticamente uma Uma brincadeira. brincadeira, que Aí, acabou virando e realidade. acabou virando realidade. Aí, quando foi um certo dia à tarde, eu estava sentada lá, batendo feijão lá, que aí chegou o esposo dele, tá, Otânia, eu digo, oi, Suzé. Ei, Damiana disse que você vai para a escola, que você vai começar, para você, já leve caderno, lápis, leve tudo, que segunda-feira você já começa. Eu disse, o que, senhor? Você disse que queria ser professora, então você vai ser. Eu disse, não, disse, e vou. Aí peguei, arrumei logo tudo, foi no outro dia, no sábado eu fui para a escola com a fazer planejamento. Quando foi na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Isso eu já tinha o quê? Acho que eu tinha 16 anos. 16 anos. Foi. Semana passada a gente teve aqui com um Kesser que começou também com 16 anos. Acho que naquela época, né, as pessoas. Na realidade, a senhora começou com 16, começou com 9 anos. É, Né? Começou a trabalhar com 9 anos e olha que já. em casa, porque eu comecei, e aí meu pai já queria ajudar, eu já ajudava nas despesas de casa, com o que eu ganhava, era pouco, mas já dava para alguma coisa, né? E já comprava minhas coisas, que eu sempre gostei de E comprar minhas continuou coisas. estudando. Sempre gostei de comprar minhas coisas, gostei de andar direitinho, arrumadinho, tal coisa. Aí, Eu noto que, pronto, a senhora faz parte dessa gama de mulheres que eu disse, né? Hoje eu disse, né, eu estava dizendo em sessão que as mulheres elas tiveram uma luta muito grande para que hoje as mulheres ocupassem um lugar de destaque em igualdade com os homens. E a senhora fez parte dessa luta, viu? Hoje, para que tenha vereadoras, deputadas, empresárias, professoras, foi uma luta muito antiga. Mas eu estou vendo aqui que a senhora teve aí uma parcela de tive, contribuição muito muito grande, grande. porque a sua história diz isso. Inclusive, é, eu trabalhei com alunas minhas. Eu fui professora e, ultimamente, nós éramos amigos de trabalho. A senhora foi professora, elas se formaram, voltaram, estão trabalhando e trabalharam com a senhora. E a senhora é Tinha aposentada. várias professoras. Tem a Vitória, que foi minha aluna, muito pequenininha, não sei se você conhece, Maria Antônia, Maria Antônia a esposa de Del. foi sua aluna. Foi minha aluna pequenininha. E outros meninos que moram em Natal, que hoje são um da polícia, outro é não sei o quê. Menina, eu fico muito. Agradeço muito a Jesus e fico muito feliz, assim, pelo desempenho da maioria deles. A educação transforma, realmente. E olha que naquela época era mais difícil, assim, para, né? Hoje tudo é mais fácil. Ou uma coisa ou outra, ou a senhora ia ser professora ou ia ser empresária, viu? Porque 9 anos de idade, já que eu lembro que eu, quando criança, eu trabalhei muito cedo, como a gente vinha conversando também, né? Eu trabalhei muito cedo, desde que comecei ajudando até meu tio, assim como o Cleito, seu filho, no mercado. E quando tive aquela temporada no Rio, eu trabalhei muitos anos na feira. E eu noto uma coisa, a gente que teve essa ligação com o trabalho, não atrapalhou em nada a nossa vida. De jeito nenhum. Né? Só cresceu mais. Né? Porque no momento que você trabalha, você se sente valorizado pelo trabalho, né? Será que se a senhora não tivesse sido professora, será que hoje a senhora não ia ser uma das maiores empresárias do estado, hein? Né? Quem sabe? Eu arrisquei cedo, depois eu me adaptei ao comércio, né? Porque a feira, querendo ou não, é um comércio. Mas quando criança eu lembro que tinha pedido a minha mãe uma vez, acho que eu não sei se eu tinha 6 anos de idade, para vender, para ela comprar pipoca, para eu vender pipoca. Fiz uma caixa, amarrei o cordãozinho, eu morava ali de frente à rodoviária. E botei aquelas pipoca box, na época era 10 centavos, eu acho. E saí vendendo as pipocas. E um monte de moeda, depois só que o dinheiro não era meu, era 10 pipoca. Eu parei lá vizinho a casa de Nova
e comprei tudinho de tintim, viu? Eita, Quando cheguei em casa, minha mãe disse: cadê esse pó? Que eu vendi o dinheiro para com você comprar mais. já tinha gastado. Gastei. Já tinha gastado. Foi um dos momentos que eu acho que dali eu nunca esqueci disso. Acho que foi onde eu criei a noção de que nem todo dinheiro é lucro, né? E a senhora já começou, foi bem melhor que eu. Já começou tendo a responsabilidade de Responsabilidade. pagar o que comprou e o lucro saber que tinha que ajudar em casa e tirando um pouco para se manter também. Foi essa. Ter responsabilidade com as coisas. E quando a mamãe saía, dizia, olha, eu quero isso aqui, quando eu chegar tem que estar pronto. E nós pequenos, todo mundo pequeno. E quando ela chegava, tem que estar pronto mesmo. Ali, eu não acho errado o que ela fez, não. Porque nos transformou em pessoas, né, responsáveis, né? Porque eu tiro assim, porque não é porque são filho meu, não. Mas os meus três filhos, graças a Deus, agradeço a Jesus, nunca me deram trabalho. Porque ele, como eu contei para vocês, eles começaram a trabalhar muito cedo. Muito cedo, Muito assim como cedo. eu, foi O verdade. Cleito tinha 7 anos, quando começou a trabalhar na feira, com o João ajudando. Diógenes tinha 9 anos. Então, eles iam para a feira trabalhar, né? Trabalhando com ele. Trabalharam um bom tempo. Aí, Diógenes, aí E é depois. engraçado, naquela época, tanto Diógenes quanto Cleito, né? Quanto eu ajudava meus tios já aqui quando estava em Canguaretama. Depois, quando eu passei aquele período no Rio, como eu lhe disse, fui feirante durante todo o tempo que estive lá, junto com a minha mãe. E também eu contribuía na ajuda dela com as minhas irmãs, né? Em criar. Mas dava tempo de brincar, de estudar, trabalhar, de tudo. É, Hoje é mais problemático. A gente nota que, como a senhora mesmo vinha me dizendo, qualquer coisa pensam que é ou exploração. Lógico que existe, né? Trabalho, exploração, trabalho infantil, como a gente já viu em inúmeras reportagens aí. Mas eu acho que como os pais fazem que nem os meus fizeram, que nem a senhora fez com os meninos, que nem seus pais fizeram com a senhora. Essa educação em conjunto com o trabalho que o termo querendo ou não, é um trabalho familiar, é um comércio familiar, é com certeza. importante. Eu tenho certeza, pronto, até hoje Diógenes vai para lá. Vai. Até hoje ele ajuda no Até hoje ele sábado, ajuda, e ajudando junto. Ele gosta de ajudar. ajuda, e hoje ele é programador, ainda ajuda o pai. Se o pai quiser É, botar qualquer sistema lá, ele sabe, ele faz. Ele, quer dizer, a senhora lutando, ainda passou pelaquela batalha grande que tava me contando. passei pela batalha muito grande, né? Meus meninos foram crescendo, aí cuidar da educação dele, tive Diógenes, depois veio o Cleiton, né? Depois veio Bruna, e cuidar da educação, trabalhar, cuidar de casa, botar menino para a escola, e buscar, e buscar a pé, né? Que não tinha transporte. Eu descia todo Todo dia dia desse. para o centro. Quando o Diógenes começou a estudar, descia todo dia para o centro. Ele é pequenininho, lá nos amiguinhos, estudou lá um tempão, né? Quando tem educação infantil, Ajudei lá também. né? Ajudei no Criança Feliz, depois os amiguinhos. Aí ele estudou nos amiguinhos. Todos três estudaram lá. Depois dos amiguinhos foram para o 16 de julho. 16 de julho foram para o municipal Juarez Rabelo, acho que foi para o Juarez Juarez Rabelo. Rabelo. Bruna, pelo menos eu lembro. Foi. Juarez Rabelo. Depois ela foi para a UIF, ela fez o curso dela aqui em Natal. Lembro. Lembro também. Aí fez vestibular, passou, foi. Dona Tânia, e claro, se a senhora não se incomoda, inclusive foi nesse período de transição, né, dos meninos, dos mais novos, que no caso é Cleito do meio e Bruna mais nova, né? Uhum. Onde estavam em ensino médio e cursinho, que a sua vida foi de batalhas, que a senhora passou por mais uma batalha. Ali foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, porque os meninos estudando, eu tinha um problema que eu sentia muita dor. Eu trabalhava sentindo dor, mas ninguém sabia dentro da escola. Depois que Continuar fazendo seu trabalho como eu se nada trabalho, tivesse acontecido. tinha dor, eu me segurava, entendeu? Passei 14 anos sofrendo com essa dor que eu sentia no maxilar. Eu não conseguia nem conversar, nem tocar no lábio, porque a dor chegava. Era uma dor terrível, muito grande. Aí foi, né, depois que eu ganhei Bruno, aí
começou essa dor, né? Começou essa dor, acho que já foi sequelas dos outros, dos problemas antigos, né? Que vai se acumulando, a gente. Aí começou, aí eu trabalhando, aí quando foi um certo dia, tava na creche Caguaretama, era muita dor que eu sentia, muita dor, muita dor, muita dor. Aí nesse dia, eu saí da creche sem falar. Não falava, só fazia gestos. E bem direitinho, porque se qualquer movimento que eu fizesse no corpo, a dor chegava com Aumentava. tudo. Era intensa, era uma dor muito intensa. Aí nesse dia, eu passei o dia aqui em Natal correndo para cima e para baixo. Isso porque eu fazia tratamento já aqui com o médico, achava que era problema do maxilar, Da não sei o que TM. lá. Eu não entendia, o médico também nunca me falou que eu tinha problema do nervo trigêmeo, né? Então, e aquilo foi aumentando, aquela dor foi aumentando. E é um problema raro. Né? Raro, é raro. Esse problema do nervo trigêmeo, problemas, nevralgia do trigêmeo. Isso é uma dor tão intensa que espírito não me engana. Foi constatado pela medicina, eu acho que é a segunda dor maior que o ser humano pode sentir. Ela só perde, eu não sei se é para dor. Tem outra dor, que Que ela, é mais intensa que ela, mas ela fica em segundo lugar. É uma das maiores dores e a senhora que suportava o ser essa humano dor. pode sentir. Depois você pesquisa, você vai ver o que Vou é pesquisar. nevralgia do trigêmeo. Você vai ver. É muito intenso. É uma dor que eu não desejo para ninguém desse mundo, Vinícius. Aí, sei que eu fiquei sofrendo muita dor. O médico me passava aquela medicação, né? E eu sofrendo, eu ia vá para o buco, eu fui, vá não sei para onde, eu ia, faça não sei o quê. Teve um buco que trabalhou lá na cidade, o nome dele é Kesson. Ele trabalhou na época, era doutor Kesson. Ele trabalhava com problema de dente, negócio assim. Ele Sim. era especialista na determinada, nessa É porque função. quando a senhora fala, a senhora sabe que Cleito é dentista, né? Minha noiva Lloyd é dentista. Aí a gente acaba escutando algumas coisas e não é que eu entenda, não. Quando a senhora fala, parece muito como se fosse realmente um problema da ATM, que é justamente essa questão do maxilar, que fala que trava essa musculatura. Mas a nevralgia Mas é era, né, e ninguém conseguia diagnosticar. Quem não, diagnosticou, dona? não. Pronto, aí o médico passou uma medicação para mim e essa medicação eu comecei a tomar e Lhe fez mal, foi mesmo. eu A senhora era teve uma alérgica, reação alérgica ao reação tratamento. alérgica, então eu comecei a me transformar. Eu comecei tomando essa medicação e Isso tudo trabalhando para ajudar os meninos a concluir os estudos. sim, eu sentia dessas dores e trabalhava para ajudar, né? Para dar o melhor para eles, porque a gente eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não queria, eu queria que meus filhos fossem alguém na vida. Eu queria que eles tivessem um trabalho, uma profissão, entendeu? Uma segurança, Uma né? segurança, né? E eu passando por esses problemas todo, eu pedia muito a Deus, meu Deus, não me leve agora, me deixe pelo menos eu ver os meus filhos Formado. formado no seu canto. Aí sim, aí eu não tem problema, eu vou, mas pelo menos isso, me deixe ver. Eu pedia muito, 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 muito a Deus, né, para ele me deixar A senhora, ver e aí, o a desenvolvimento senhora dele. conseguiu, né? Consegui. Graças a Aí eu sei Deus. que eu sofrendo muito, olha, ninguém me reconhecia na situação que eu fiquei. Cada dia eu me transformava mais. Aí foi quando a médica no Alfredo Gugel disse que era esse problema, certo? Aí foi quando ela passou aquela medicação que eu fiquei tomando que deu esse problema todo. Aí eu quase que eu me acabo dessa vez. Aí o médico olhava cada dia que eu ia, aí chegou uma hora que ele disse que não tinha o que fazer mais comigo. Lá no Alfredo Gugel. Ele transferiu pro Giseu Trigueiro. Ele disse, não tenho o que fazer mais com você, não. Aí ele ficava me apertando, aí a minha irmã estava comigo, assim, o senhor está dizendo que eu não tenho o que fazer, por que que o senhor está machucando tanto? Para quando chegar em casa ela piorar? Minha irmã que eu tenho aqui, na Mirim.
Aí eu sei que ela disse, você quer ir para o Rio? E se trata lá? Se você quiser, eu falo com Maria. Maria é minha irmã mais velha, que a gente chama ela de Fran. Sim, Eu disse, que é que mora ela e Miro lá, no caso, né? lá no Rio tem Maria, tem Ramiro, tem Marcos e tem Carlos. Sim, são quatro que tem lá. São quatro irmãos. Caramba, eu É, pensei que era só Miro não, e ela. são quatro. Que a nossa família agora se misturou, né? É, Porque acabou quer que não, quer né? queira, quer não, a gente criou aí Esse já lá. tinha um laço de amizade e aí criou agora esse elo com o Miro aí, que É, é, como eu já disse aí, é uma pessoa excepcional, um ser humano incrível. Eu gosto demais é dele. verdade. E a senhora foi fazer o tratamento lá. Sim, o médico disse que não tinha mais o que fazer, porque se caso fosse mexer aqui, Podia ser podia ser fatal, ou que a eu, senhora tivesse ficasse paralisada. aí disse que não mexia. Aí tudo bem, aí eu A senhora fui para o Rio. criou coragem e Eu não tinha não medo, tinha medo. não tinha medo. Agora eu sofri muito, viu, meu filho? Muito, muito mesmo. Como eu lhe falei, que era uma dor intensa, que eu ficava do hospital para casa, de casa para o hospital. Até que teve aquela noite que eu senti Aquela dor. que que eu não suportava, a luz apagada, porque eu não queria acender a luz para não perturbar ninguém, perturbar João, que só tinha eu e ele em casa, né? Aí, naquela noite, quando eu tava, que eu não aguentava mais, eu achei que ali ia ser o fim. Foi quando a senhora pediu para Aí eu disse, que. meu Deus, aí na hora era um escuro, mas eu vi assim, parece ser assim um testemunho, é um testemunho Mas é um testemunho. assim, aquela, não, eu não vou dizer que eu vi Nossa Senhora. Se eu disser que eu vi, eu estou mentindo, mas eu senti a presença. Era assim, chegou assim na minha frente aquela paisagem azul, como se fosse um tecido azul. Aí disse assim, levanta. Eu queria, se eu ficasse, eu não aguentava estar em pé, não aguentava estar sentado, deitado, de todo jeito. Era uma agonia tão grande, porque era uma dor tão intensa. Porque quando a gente está com alergia, ataca pulmão. É, E eu comecei a sentir muita dor fecha a no garganta. pulmão, muita dor por tudo quanto era lugar, e aquela coisa me sufocando, agoniada, e era uma coisa tão ruim. Aí, cara, eu vi aquele vulto na minha frente. Levanta, se tu deitar, tu não acorda mais. Olha, eu vou dizer a tu, mas foi de uma força tão grande. Eu senti uma força tão grande, uma coragem, sabe? Que eu. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Aí eu sei que João levantou, aí foi, chamou meu compadre, ele me trouxe aqui para Natal, para o Alfredo, passei o resto da noite no Alfredo, amanheci o dia. Aí fui medicada, aí fui para casa. Aí depois começou a voltar as coisas tudo de novo. Aí foi quando eu estava já quase indo embora, porque não tinha mais o que fazer. Em cima de uma cama, nem roupa eu conseguia mais usar, de tão inchada, de tão vermelha, de tão que ninguém conseguia nem tocar. Aí, Ninguém me reconhecia. Eu fiquei irreconhecível. aí foi quando a senhora Fiquei irreconhecível. Aí tomou a decisão de ir. foi. Aí eu fui para o Giseu de Trigueiro, aí lá o médico. Sim, diagnosticou a É, alergia à medicação a que a senhora estava medicação. tomando. Ninguém sabia o que era, um dizia que era dengue hemorrágica, eu dizia que era não sei o quê, eu dizia que não sei o quê, e nunca chegava um diagnóstico X. Mas lá chegou. Aí era uma equipe de médicos no Giseu do Trigueiro. Tinha acho que 10 médicos. A E gente tinha às um que vezes. ficava explicando lá. Aí eu sei que ele disse, olha, esse problema seu que você está aí é medicação. Se você tivesse tomado mais um, você não estava aqui para contar a história. Aí, isso tá certo. Aí ele passou outra medicação, comecei a tomar. Aí foi quando eu decidi, que a minha irmã já tinha falado para mim ir para o Rio. Aí A senhora foi pro Rio. eu disse, quando eu melhorar, que eu sentir que eu posso, aí eu vou. Aí quando eu melhorei um pouco, aí comprei uma passagem. E hoje a gente estava fazendo cursinho pro vestibular também, na época. Aí ele disse, não, aí foi, trancou tudo, deixou. Eu disse, meu filho, você está estudando? Não, mãe, mas eu vou com a senhora. A senhora vai só não. Aí ele foi comigo.
acompanhou a senhora. Me acompanhou, A senhora sabendo dos riscos da cirurgia, sabendo. fez a cirurgia. Ele ali é um guerreiro, viu? Ele sofreu ali comigo junto no Rio. Porque lá também não foi fácil. Eu Lá não sei. foi fácil, de jeito nenhum. Não foi. Mas Deus estava na frente. Deus estava na E frente. a senhora está aqui contando a E eu história, estou aqui contando a contando a vitória, história, contando e a vitória. conseguiu formar os três filhos. Foi com muito sacrifício, ralamos muito, eu e João, e formamos nossos três filhos com muito sacrifício. Graças a Qual o Deus. sentimento que a senhora sente hoje? Hoje, Sabendo que formou os três, que já gratidão. constituíram Só família. gratidão. Só Gratidão a gratidão a Deus. Deus. Somente. A palavra certa é gratidão. Só gratidão. Agradeço demais a Deus por essa vitória, por essa benção, né? De eu estar aqui, de eu estar aqui contando essa história para você, o que aconteceu comigo, Por todas essas vitórias, por né, dona todas Antônia? Que essas foram muitas vitórias, foram batalhas, muitas, todas vencidas. todas vencidas. Quando a gente tem fé, a gente sabe que a gente consegue superar todos os obstáculos. E realmente a senhora é vitoriosa. A senhora é uma representação de mulher de força. Para a senhora é um exemplo, não só para as mulheres da nossa cidade, mas para as mulheres do nosso país e do mundo, viu? Aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí foi aquela batalha, correr para os médicos, para a clínica, para isso, para o hospital, não sei o que lá, o hospital universitário, mandava para o hospital universitário, vai não sei para onde, cada um que indicasse uma coisa, certo? Aí, graças a Deus, eu não conheço esse médico que arranjou essa cirurgia para mim, porque o pessoal lá no hospital, eu me internei. Fiquei 3 meses internada nesse hospital. Mas, graças a Deus, primeiramente Deus, o meu irmão, que tem um conhecimento muito grande com esse médico, que ele fazia trabalhos para ele, que ele projeta negócio de apartamento, sei que lá. Sim, Tipo fa- engenheiro, ele só não é formado em engenharia, engenharia. mas ele é um engenheiro, entendeu? Olha, mas tem, ele no caso é pedreiro ou faz os móveis? Não, ele constrói. Constrói? É, Tem ela é mestre de obra, então. é. Mas aí tem muito mestre de obra, muito pedreiro hoje, que eu É. digo Aí assim, ele junta a equipe dele, ele tem a equipe, entendeu? Aí sim, ele vai instruindo, o que certo? fazer. É, desse É, ele é um jeito. mestre, E ele então. também está ali fazendo Por certo. muito tempo, os engenheiros da gente, que não tinham condições, eram os mestres de obras É, e os pedreiros mesmo, que a gente, é, eles tinham a experiência de vida, de tanto que já tinham construído, e a gente dizia, não, muitas vezes eu já olhei e já disse assim, meu amigo, pedreiros que eu conheço, tenho confiança hoje, eu já digo assim, ó, é isso. engenheiro aqui na obra é você. Pois é, aí eu sei que ele conhece, por assim, tinha muito conhecimento, conhecimento, que ele trabalhava para ele, aí ele contou minha história para ele, né? Aí ele disse, olha, eu vou viajar para, acho que era para a Alemanha. Que eu vou, ele fazia, dava assim palestras para as universidades, era uma pessoa tampa, sabe? Sim, era Eu realmente. não conheci ele. Aí ele chamava Doutor Silvio. Ele disse, Doutor Mas Silvio. o que os daqui tinham medo, ele teve a coragem de Foi aí fazer. ele disse, olha, aí ele, traga os exames, tudo que ela tiver, me dê, que eu vou levar. Eu digo, mas Carlos, entregar meus exames, tudo isso na mão desse médico. Se ele perder, como é que vai ser? Ele disse, não, ele é uma pessoa muito responsável. Ele perde, não. Então tá, entreguei tudo para ele. Ele foi entregou para ele. Ele disse, eu vou levar para o Congresso. Quando eu voltar, eu lhe dou a resposta. Aí ele foi. Quando ele voltou, acho que bem com uns 15 dias, ele voltou desse congresso. Aí ele disse, olha, eu não vou fazer a cirurgia da sua irmã, mas um colega meu vai. Aí entrou em contato com esse médico lá do Hospital de Bom Sucesso, doutor Benjamin, o nome dele. Aí ele fez, Aí marcou. ele marcou isso, olha, vai, manda ele no hospital, procure ele e entre em contato que ele vai fazer. Quando eu entrei, quando ele chegou, ele disse as características, eu disse, Fátima, é esse aí. Quando ele passou bem baixinho, baixinho ele, moreninho, ele vinha sem roupa de médico, sabe? Sim, vinha. É porque no Eu Rio de já. Janeiro ele não pode andar assim, já todo arrumado, porque não, é perigoso, Na né? realidade, Só no hospital que eles trabalham. na realidade, pelo que eu entendo, um pouco assim, eles não podem andar em canto nenhum, né? Parece que aquele aparato mesmo tem que ser só dentro É. das unidades hospitalares, das unidades de saúde. Aí ele chegou, aí ele perguntou, o senhor é a doutora Jamie? Ele disse, sou eu. Eu disse, não.
O doutor Silvio me encaminhou para. Ele disse: ah, entra, chega. Aí entrou, se trocou, aí me recebeu. Aí eu mostrei o exame para ele, ele olhou e disse: a Silvio já me passou. Aí ele. A gente vai lhe operar, eu vou lhe operar. Aí contou tudinho. Eu disse: olha, a gente vai abrir seu crânio, vai abrir por trás. Ele disse: vai abrir, realmente. A cirurgia minha começa daqui, vai até aqui o pé do pescoço. Tá uma cicatriz aqui. Não sei se dá para ver. Dá pra ver. Bem suave, mas dá pra ver. Vem até aqui. Abriu, aí a gente vai abrir seu crânio, me explicou tudinho. E vai puxar o nervo da face, que ele tá com problema. Que é o nervo trigêmeo, que é o nervo que faz o movimento. Por isso que eu não conseguia tocar nem um canudo para tomar água. E Deus lhe deu mais essa vitória, que a senhora Aí fez a foi, cirurgia. fiz a cirurgia, graças a Deus, estou contando a história e estou aqui, né? Enfrentou Mais uma e o vitória. apoio emocional aos meninos. A senhora passava tudo, contava tudo, ou Eu não contava. Eu não guardava para contava. não O que eu, afetar. o que eu passei lá, eu pedia de hoje para não contar, porque se eu contasse ia ser pior, porque não foi fácil. Eu sofri muito lá também. Minhas crises, as crises. Então, para não afetar o estudo deles, Isso a senhora mesmo. guardou só Cadê? a senhora e Diógenes que sofreu junto com a Sofreu senhora. junto comigo. Isso, 3 meses internada. Aí o médico foi, disse que assim que aparecer um leite, você vai se internar. Eu ligo e você vem. Imediatamente, não pode demorar, porque já pode aparecer outra pessoa e perde a vaga. Tá certo. Aí me internei, passei 3 meses internada lá. Desde 3 meses eu fiz a cirurgia. Pessoal, como é que pode? Tem gente aqui com mais de 3 anos na fila aqui, internado aqui, nem fez, você chegou com 3 meses, já fez. E graças a Deus, Deus na frente, né? E a gente sabe que existe, né, dona Tânia, casos e casos. E a senhora vivia realmente uma doença rara, um problema raro, né? De fato não era uma doença, era um problema, né? Era raro. E tem casos e casos, como eu disse, a gente às vezes alguns demandam realmente certa urgência. Ele lhe afetava e para completar as medicações também lhe afetavam. Mas o É, Gerson está aqui contando a tô vitória, contando a está história. contando a história. Quem dizia que eu voltaria, não, quando eu saí de casa para aqui para Natal, na situação que eu saí de casa, Todo meus mundo esperou o vizinhos pior. não esperavam que eu voltasse. Ninguém, meus vizinhos, a maioria deles choraram, pensando que eu não ia mais voltar, porque foi muito crítico. Só E dentro da senhora, a senhora pedindo força a pedindo Deus força, e eu não acredito, pelos filhos. pelos filhos, eu não sentia medo. Eu tinha uma coragem tão grande dentro de mim. Eu não sentia medo. Eu tinha aquele problema, eu reagia, eu sentia muita dor, eu ficava naquela situação, mas eu não tinha medo. Assim, eu não sentia medo, eu não sei por quê. Jamais eu imaginei assim. Eu acho que a senhora não sentia medo, Dona Antônia, eram dois motivos. Aliás, três. Primeiro, a senhora já tinha força de uma batalhadora, uma guerreira que já tinha enfrentado outros Outros problemas, problemas. outras dificuldades. Segundo, a senhora tinha seus filhos, que a senhora pensava no futuro deles, pensava em construir a vida deles, né? A mãe faz isso, ela se Com doa pelos certeza. filhos. E terceiro, a senhora tem muita fé. Tinha Muita não, fé. tem muita Tenho muita fé. fé, tenho muita fé, tenho muita Eu fé. já vinha dizendo à senhora, eu que também sou devoto de Nossa Senhora, sempre digo que ela é uma intercessora muito fiel, Ela intercede, ela sempre nos socorre. com Acho que certeza. eu sei que existe a questão de que, mas a gente pode falar direto com Jesus para que ele interceda junto ao Pai. E eu estava dizendo à senhora há pouco tempo, mas será que nós somos dignos de falar com o Filho? Mas com certeza Nossa Senhora é. Sim, E ela intercedeu pela sua vida. intercedeu, com E eu fico certeza. assim, encantado, feliz, maravilhado com a sua história, porque é uma história de superação, uma história de vitória, uma história de doação de vida, porque a senhora doou sua vida pelos seus filhos, pela sua família. Eu sei que eles são muito gratos, eu conheço todos três. Sou amigo pessoal de Bruna, de Diógenes, de Bruna e de Cleiton, que são realmente assim, excelentes profissionais. A senhora está de parabéns que a senhora trouxe para Canguaretama grandes profissionais. Obrigada. Diógenes fica me contando lá as ideias, os projetos dele de aplicativo, e eu fico É. assim, tem hora que eu tenho vontade de dizer, peraí, Diógenes, um pouquinho, eu não estou entendendo. Não.
E Bruna, que eu conheço desde sempre, estudamos junto durante o cursinho. Eu sei da profissional que ela é. E de Cleiton, não preciso dizer que eu já vinha dizendo para a senhora o quanto ele faz pela cidade com o trabalho dele. Ele faz o trabalho com amor. Com amor. Eles trabalham com amor. E Né? isso eu sei que a senhora que deu para ele junto com o seu João. Eu sei que a senhora que deu para os seus filhos essa educação que faz deles hoje grandes profissionais. É por isso que eu quero lhe agradecer pelo seu tempo hoje. Eu não concluí. Deixa eu Não terminar. concluiu? Coisa boa! Conclua aí. Só mais um pouquinho pra Não, a concluir. senhora tem aí o tempo que a senhora quiser. Sim, aí, você nem sabe da última. Me conte. Aí tudo bem, né? A batalha nossa de vencer, dessa, desse progresso todo da família, dos filhos. Agradeço muito a Jesus, a Deus, e ainda tem que agradecer mais. Porque você não sei se você soube, tive o seu conhecimento, quando foi em 2019, começando aquela história de pandemia, né? Sim, Aí eu comecei a sofremos com essa sentir, pandemia. era uma dor tão grande na cabeça, era uma dor muito forte do lado aqui da cirurgia mesmo. Era aquela dor, meu Deus, que dor é essa? Era uma dor muito grande. Aí, aí Bruna tava, aí, disse, minha filha, eu tô sentindo essa dor muito forte, assim, eu quero marcar uma consulta com o neuro, né? Aí ela disse, tá certo, vamos marcar a consulta com o neuro. Aí marquei a consulta com o neuro, tudo bem. Aí eu fui para o neuro, aí ele pediu os exames, aí eu fiz os exames, ele pediu, né, aquelas ressonância, aquelas coisas todas, Sim, aqueles exames, tomografia, tomografia, ressonância. assim. Aí eu levei para o neuro, aí quando ele olhou meus exames, e nesse dia eu fui sozinha, receber o resultado. Aí eu fui até com o Tony, que era motorista de Sim, táxi. mora lá perto, né? Aí eu fui com ele. Aí, quando eu recebi o resultado, mostrei para o médico olhou e disse, olha, dona Tânia, a senhora está com aneurisma. Eu disse, é o quê, doutor? Ele disse, aqui está mostrando que tem é um coágulo de sangue que se formou bem pertinho onde que já foi feita a Quando foi feita a cirurgia, cirurgia. aqui atrás. Eu disse, é o quê? Eu disse, e a senhora não pode ter emoção, não pode ter raiva, não pode fazer muito esforço, porque isso aqui pode estourar a qualquer momento. Aí se estourar, já era. E veio mais uma batalha. Aí veio mais uma batalha. Aí disse, ai meu Deus, aneurisma, porque eu nem sabia o que era aneurisma. Eu comecei a saber dessa doença lá no hospital. Porque ele dizia, morreu de aneurisma. O médico fulano estava com aneurisma, operou, e não sei o quê. Era difícil escapar. Eu digo, meu Deus, eu tinha tanto medo de aneurisma. Aí o médico veio e disse para mim que eu estava com esse negócio, que já estava Eu grande. sei porque, em decorrência do problema que o meu tio tinha, né? Tio, ele tinha, que era genético, ele teve alguns micros aneurismas que diminuíram ainda, ajudaram a diminuir a locomoção dele. Mas, assim, não chegou a ser um caso grave como o da senhora. Aí ele disse que já estava formado e que já estava um pouquinho já avançado, né? Eu disse, ai meu Deus. Aí ele, mas eu vou passar mais outras. Eu pedi muito a Nossa Senhora. Aí eu orei muito a Deus. Eu disse, meu Deus, me deixe, não me leva não. Agora não. Pedi mais uma chance a Deus, sabe? Aí eu sei que eu fiz meus exames, eu orei muito. Aí teve, antes da pandemia, eu lembro, teve um último, a missa de cura e libertação lá no santuário, no Cunhaú. Lembro bem dessa missa. Aí eu estava no Cunhaú e eu fui dar esse testemunho. Depois dessa missa, aí não teve mais missa na igreja. Foi Deus que. Aí eu disse, não, não, não vai não, hoje não, mas meu coração está pedindo que eu vá. E eu fui. E dei o testemunho lá disso que aconteceu, desse problema meu que aconteceu. Aí a senhora fez outra Aí, cirurgia. sim, aí eu fui pro médico e tudo mais. Aí ele pediu novos exames bem delicados, viu? Muito delicado. Aí eu sei que eu fui, fiz os exames, tudinho, novamente. Acho que deu um mês, depois fiz os exames. Não acho que mais de 2 meses, porque era casa. Aí eu fiz, voltei para mostrar ao médico. Quando eu chego, o médico vê os exames. Aí disse, gente, o que foi que aconteceu?
Tinha sumido. Não tá mais aqui. Sério? Não- Juro por Deus. Chega me arrepiei todinho. Se não tá mais aqui. Aí eu digo, é coisa de Deus. É. Tô aqui até agora, contando a história. E a fé não move montanhas? Que vitória bonita. Não é? Que história Pois linda. é. Porque essa última aí foi realmente arrepiar. Porque foi realmente Deus agindo na sua vida Na durante minha toda a vida. sua trajetória. É gratidão? É muito gratidão. Pois é. Eita, meu. Falei muito. Nossa, não, assim que pode falar à vontade. Então, eu que fico gratificado Pois é, foi isso. da senhora ter topado, porque Na eu vitória. não esperava que ia ter um crescimento pessoal tão grande como o dia de hoje. Porque todas as histórias que a senhora me contou da sua vida são histórias de batalha e histórias de superação. Esperei. E isso serve de exemplo para todo mundo, não só para as mulheres, mas para mim. A Não senhora- devemos nunca, Vinícius, perder a fé. Olhe, a palavra certa é essa, fé. Não devemos perder a fé. Quando tiver um fiapinho para você segurar, tenha fé. E a gente consegue pular as batalhas, né? Os obstáculos que vêm na nossa vida. E é assim, com muita fé, perseverança, pé no chão e coragem, né? E é assim que a senhora Pé está no aqui chão, hoje. pé no chão. Eu não tenho medo de enfrentar as batalhas, porque eu já enfrentei tantas. E venceu. É, com a fé em Deus, a senhora venceu todas. É. Que felicidade, que alegria de verdade que a senhora está aqui me contando essa história, né? Dando aí esse testemunho, trazendo aí pra gente esse não é nem um sopro de esperança. É um furacão de esperança, de transformação, porque a senhora traz um exemplo de vida que é exemplo para todo mundo, não é exemplo só para as mulheres, é para que a gente tem um probleminha e reclama da vida. Agora tá aqui, senhora não tá. Que passou por todos esses problemas sem transparecer. Porque tirando essas que a senhora teve de realmente estar demonstrando que a senhora estava com um problema com a doença, toda a vida a senhora conviveu com todos esses problemas, lutando contra eles e sem demonstrar, fazendo seu trabalho, sorrindo para todo mundo, que a senhora sempre teve esse jeito sorridente, sempre teve esse jeito agradável, tratando todo mundo bem, sem descontar seus problemas em ninguém, lutando pelos seus filhos, sem deixar que os seus problemas afetassem a vida deles. Isso é muita doação, isso é muita entrega. Passou muita gente nas minhas mãos, viu? Muita professora, não sei dizer nem quantas professoras passaram por mim, trabalhando ali comigo, certo? Mas até hoje eu não sei se alguém. Ah, não tá indo isso não, porque eu sempre tratei as pessoas como gostaria de ser tratada, É entendeu? verdade. Sempre eu gostei de tratar as pessoas do jeito que eu gosto que alguém me trata, entendeu? Aí eu tinha isso comigo. Jamais eu trato do É aquele jeito negócio, né? A gente dá o que recebe. E a senhora dava o melhor para receber o melhor. Recebeu. Nem todo mundo às vezes pensa desse jeito, mas cada um faz a sua Tem parte. gente que trabalha e quando tem um carro, tá num cargo melhor, Gente, você aí fica, se transforma, parece que. olha, Certo? Eu acho isso muito. minha avó, que a senhora conhecia muito bem, inclusive até um tempo atrás eu escutei esse mesmo ditado que ela dizia, escutei de uma colega minha que trabalha numa loja aqui em Guaretama. Minha avó dizia o seguinte: cargo, dinheiro, poder não transforma ninguém. Isso vai mostrar quem você é. É, A senhora teve cargo, a senhora passou por dificuldade, é. mas teve cargos também, teve grandes responsabilidades, teve colocações boas na sua trajetória de trabalho na educação, mas isso não fez a senhora mudar a pessoa que a senhora é. A senhora é a mesma pessoa desde sempre. Tem mais de E 25 anos administrando uma escola, eu vou dizer. Viu? Eu não trabalhei em muitas escolas, não. Só foram poucas. Só trabalhei no Firmino Antônio Homero, depois fui para a creche Canguaretama e, por último, eu terminei no Manuel Vieira como professora. Entendeu? tá aí. Foi essa. Foram em poucas escolas. No Homero foram mais de, acho que mais de 20 anos de direção. Foram poucas escolas, mas realizando um grande trabalho, né? Um grande A trabalho. escola que eu fui muito criticada foi a escola que eu trabalhei mais de 20 anos como diretora. Quando mostrou o trabalho, quando mostrou quem a senhora era, Pois é. todo mundo abraçou e todo mundo aceitou. Porque, olha, Vinícius, isso eu tô falando,
Não, pode falar. Vou dizer uma coisa a você, porque eu sempre fui assim. Eu nunca disse a ninguém que sabia fazer as coisas, entendeu? Não é, eu vou porque eu sei, eu sou isso, não. Eu ia fazer o trabalho. Chegava tal trabalho para a gente fazer. Naquela época era um monte de documento para a gente fazer. Era, Hum, era. nem da Era, biografia, não. Era, era no punho. viu? E não era pouco, era atas, fazer aquelas atas todas com nota, com isso, com aquilo, a gente tem que somar, dividir, multiplicar, fazer aquele, entendeu? O trabalho que o computador hoje facilita pra gente, assim, eu Antigamente, tinha que fazer realmente era na na mão. mão, era E mão. tem que saber somar, e E tem tem que que saber saber. multiplicar. Eu nunca gostei de me amostrar, não. Quando eu não sabia fazer, eu ia para a Secretaria de Educação. Chegar na Secretaria, ó, gente, sei fazer não. Consigo não. Como é que eu vou? Como é que Pedir eu vou fazer? ajuda Né? e Porque conseguir. jamais eu ia fazer uma coisa errada. Se eu não soubesse fazer errado, eu não fazia. Eu só fazia o certo. Buscava aprender. Por isso que eu demorei muito tempo tomando conta de direção de escola. Então, parabéns, Natália. A senhora conseguiu. Obrigado. Fiquem todo mundo aí, fiquem todos vocês com essa história de superação de vida, né, com essa história aí dessa guerreira, que traz pra gente um grande exemplo, traz pra gente aí uma inspiração. Em Guaretama, vocês têm uma grande guerreira dentro da nossa cidade. Nós temos grandes guerreiros, mas hoje vocês vão passar a conhecer a história de Dona Tânia. Dona Tânia, Fácil, né? não desiste, né? A senhora não desiste. Nós não desistam Não fácil. desistam, é isso mesmo. Muito obrigado. E é assim que a gente está encerrando com essa história de guerra, de luta, de batalha e principalmente, acima de tudo, de vitória. Obrigado. Fiquem todos vocês com Deus e até o próximo Pode Ver.